Olá pessoal, paz, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um momento de meditação e continuando a falar sobre José, o nosso personagem da vez. E que personagem, né? Quanta coisa rica e preciosa a gente aprende com ele e com tudo que aconteceu na vida dele. Pois bem, hoje nós vamos ver que José ele estava lá preso. Lembra, nós vimos na live passada, ele foi preso injustamente, lembra toda a história? Ele foi preso injustamente, mas continuou fiel. O que nós aprendemos e vimos aí na meditação passada é que, mesmo passando por todo aquele perrengue, por toda aquela situação, olha que não foi fácil. Gente, pensa bem, só injustiça, não? Só injustiça na vida dele. E ele permaneceu fiel, permaneceu ali, temente a Deus e nunca deixou de lado o temor a Deus, o amor a Deus e a sua obediência a Deus. E ele passou por essa situação nova de ser preso, de estar ali naquela prisão. E ele, naquela prisão, onde ele chegava, ele botava ordem, né, gente? Todo lugar que chegava, que se tinha alguma coisa errada, se tinha alguma coisa quebrada, suja, mal feita, lá vinha José consertando tudo, arrumando tudo, botando ordem tudo, limpando tudo, gerenciando, porque ele tinha o dom de gerenciar, de comandar. E ele já organizava tudo e já tinha o dom de, porque tem pessoas que não têm esse dom, né, de administrar as coisas e de, como fala que de comandar mesmo, de líder, de liderança. Ele tinha esse dom. E quando ele chegou naquela prisão, ele logo começou a fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha ali, e ele começou a organizar tudo aquilo, tanto que o que era responsável pela prisão, a Bíblia fala até em Gênesis 39, que o encarregado, o carcereiro que era o chefe, o carcereiro-chefe daquela prisão, logo deixou o José responsável pela prisão. Olha só, gente, não é impressionante a vida do José? Onde ele chegava, tudo começava a andar, né? Potifar deve ter sentido muita falta dele, hein? Puxa vida, porque ele organizava a casa do Potifar e fazia o Potifar prosperar. E ele perdeu isso aí, né? Aí nós vemos que ele passou a coordenar e a cuidar e a organizar e a gerenciar a prisão. Aquela prisão que não era uma prisão comum, era uma prisão especial, porque ali só tinha os prisioneiros que vinham do palácio, dos prisioneiros de alguma coisa muito especial, que tinham feito alguma coisa para o faraó, diretamente para o faraó, ou contra a nação deles, enfim, não eram presos comuns, né? E aí estava o José lá na prisão, né, cuidando de tudo aquilo, e de repente o copeiro e o padeiro, que eram os chefes dos copeiros e o chefe do padeiro, que cuidava, né, da parte da alimentação do faraó. E a Bíblia não fala o que é que eles fizeram, alguma coisa eles fizeram e ofenderam o faraó, e o faraó ficou muito bravo. Naquela época, gente, qualquer coisinha era motivo para perder a cabeça. Os chefões, eles não pensavam muito não. Qualquer coisinha já perdia o posto, ia preso, perdia tudo ou até morria. E aí o copeiro e o chefe, né, dos copeiros e o chefe dos padeiros, eles fizeram não sei o que, mas que ofenderam ao faraó. E o faraó mandou prender os dois. E os dois foram parar lá naquela prisão especial lá de gente importante. Hoje em dia tem a cela, né? Quem é preso comum vai pro celão lá, tudo junto lá, aquele monte de gente socado lá, pinguicado lá, tudo junto. Já os presos especiais, que têm formação, que têm faculdade, já vai para uma cela especial, né? Então eles tinham essa cela especial, que era uma prisão especial. Pois bem, e aí esses dois chegaram lá e ficaram presos e tal. Passou um tempo, os dois tiveram um sonho. E tiveram um sonho assim bem estranho.
E aí, no outro dia, os dois estavam amuados ali, quietão, meio pensativo. E hoje em dia ainda tem pessoas que acreditam em sonho. Eu acredito em sonho, que Deus revela muitas coisas através de sonho. Tem sonho que é bobagem, tem nada a ver, um sonho só da nossa imaginação mesmo, da nossa cabeça e tal. Mas tem sonhos que são revelação de Deus. E eles tiveram aquele sonho que mexeu com eles, foi um sonho que realmente mexeu com a vida deles. E eles ficaram ali pensativos, eles ficaram ali questionando o que será isso, pensando. Olha lá, em Gênesis 40, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor. O rei do Egito, o faraó, irou-se com os dois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda deixou aos cuidados de José, que o servia. Então, quem que cuidou dos dois lá? Que eles eram oficiais, gente, não eram qualquer funcionário do palácio, não, eles eram oficiais. Quem que ficou cuidando deles? José. E, verso 4, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, aí não fala quanto tempo passou, né? O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Os dois tiveram um sonho na mesma noite. E cada um tinha a sua própria interpretação. Cada um tinha um significado diferente. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos, tristes, eles estavam preocupados, porque eles também acreditavam nos significados. Naquela época, as pessoas acreditavam muito. Hoje em dia nem todo mundo, né, dá valor a essa parte espiritual, que é muito forte, muito real. A parte espiritual, gente, o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Se a gente soubesse, é que a gente não enxerga o mundo espiritual que está à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso derredor. Se a gente pudesse enxergar, a gente ia ficar abismado de ver o que tem, tanto parte de Deus e parte do inimigo mesmo. O inimigo tentando derrubar a gente e Deus nos defendendo, aquele que busca Deus, né? E aí, eles acreditavam no sonho. E eles estavam tristes, estavam abatidos. Bom, José chegou e viu que os dois estavam abatidos. Verso 7. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com esse semblante, com essa cara triste, né? Eles responderam: tivemos sonhos e ninguém consegue interpretar. Eu penso, lendo aqui, que eles já tinham contado para alguém ali e ninguém soube interpretar e nem eles sabiam o que queria dizer. Disse José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Quer dizer, não são de Deus as interpretações? E Deus é que dá a interpretação. Então me conta o sonho. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, eu vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: essa interpretação significa que os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai restaurar você à sua posição antiga e você voltará a servir na mão dele, como costumava fazer como seu copeiro. Quando tudo... Aí, veja só, ele falou assim, então o faraó vai voltar você, vai te perdoar e vai voltar você à sua posição antiga e você vai voltar a servir, a trabalhar para o faraó. Mas olha só o verso 14, o que diz? Quando estiver indo bem para você, com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó, tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O José falou assim, você vai sair daqui. O faraó vai te
restaurar a posição que você tinha, você vai voltar a trabalhar para ele. Mas quando você voltar, quando tiver tudo bem para você, quando tiver tudo certinho, quando você estiver lá na presença do faraó, fala de mim. Eu tô aqui injustamente, fala de mim, por favor. Fala de mim. Faz com que o faraó saiba que eu tô aqui injustamente, me tira daqui, para me tirar daqui. Eu fui trazido à força, eu vim obrigado, me arrastaram lá da minha terra. Por favor, me ajuda. E a gente sabe que quando uma pessoa fala assim, a outra com certeza, muito provavelmente ele deve ter falado, não, pode ficar tranquilo, se eu sair daqui, se esse sonho se realizar, eu vou falar de você e você vai sair daqui sim, eu vou defender você lá, e o faraó vai saber que você está aqui injustamente, pode deixar, eu vou te ajudar. Ele deve ter prometido, certo? Pois bem. Aí, verso 16. Ouvindo o chefe dos padeiros, lá vem o outro, gente do céu. Verso 16. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. O outro se animou. Falou assim: puxa, o sonho do outro é bom, o meu deve ser excelente. Ai, se ele soubesse, tinha ficado de boca fechada. Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça haviam 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó gosta. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na minha cabeça. Olha só. Disse José: essa interpretação é assim. As 3 cestas também são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai matar você, vai decapitar você. Misericórdia. E vai pendurá-lo numa árvore e as aves vão comer a sua carne. Gente do céu, eu não sei o que esse padeiro tinha feito para ofender tanto assim, certo? Aconteceu alguma coisa, aí o faraó ficou sabendo da verdade, perdoou um que estava lá injustamente, tirou de lá, e o outro, certo, que tinha feito alguma coisa grave, realmente mandou matar. E disse José, essa é a interpretação. Verso 20. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição ao chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquela pessoa que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera na sua interpretação. Olha só o que aconteceu. Realmente, como o José tinha falado, aconteceu, porque Deus dava a interpretação para José, Deus falava com José, Deus era muito presente na vida do José, porque José tinha uma comunhão com Deus muito forte, de obediência, de amor, de retidão, de buscar a presença do Senhor. Gente, a vida do José é uma vida assim maravilhosa, fantástica, lutas, diversidades, tem um montão. Mas a vitória dele foi porque ele foi fiel, porque ele foi persistente. E aí vamos ver o que vai acontecer. Então Deus falava através da vida do José. E falou ali, interpretou o sonho. Verso 23. Olha o que vai acontecer. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. A gente sabe que aqui foi tudo pela vontade de Deus, que Deus permitiu até que acontecesse isso, que na hora H o José não ia ficar mais lá, porque Deus tinha plano na vida do José. E aí a gente vê que ele prometeu. Pensa bem, muito provavelmente ele deve ter prometido. A Bíblia não fala que ele falou assim, você tem minha palavra, tal. Mas a gente subentende que ele prometeu, porque a Bíblia fala que o copeiro saiu, voltou a trabalhar com o faraó e se esqueceu. E não foi esquecimento de um dia, de um mês, de 2 meses, mas foram de tempos. Ficou muito tempo lá. A gente vê que passou
Passaram-se 2 anos. 2 anos, olha só, que o copeiro esquecido mesmo, entendeu? Foi um esquecimento total. Ficou esquecido lá. E o José, você vai falar assim, agora o José chuta o pau da barraca. Agora ele desiste de servir a Deus. Agora ele vai blasfemar contra Deus. Agora ele vai se revoltar, se rebelar, ficar rebelde. Não. Ele continuou fiel. E Deus abençoando a vida do José. Eu fico imaginando que aquela prisão acho que virou um brinco de perfeição, de beleza, de limpeza, de organização, de ideias boas, porque o José tinha ideias boas, ele inventava coisas assim que pudesse ajudar. Eu acho que ele inventava até uma máquina, inventava um produto, sei lá, ele criava receitas novas na cozinha, ele inventava um jeito de melhorar a horta para ter mais alimento, enfim. Quando tinha um doente, ele já pensava num remédio que dava certo, um remédio caseiro. Deus usava a vida do José. E aí a gente vê que o José não se rebelou, não se revoltou, ele continuou fiel, mesmo sendo esquecido pelo copeiro. E aí a palavra de hoje diz o quê? Que se você promete alguma coisa, você deve cumprir. A Bíblia também fala, falam 2 coisas, que se você promete, você tem que cumprir, você deve cumprir. Você deu a sua palavra, meu filho, nem que você morra, mas você cumpre sua palavra. Entendeu? Você deu a sua palavra, cumpra. E a Bíblia também fala, pense antes de prometer. Ele não fala assim, mas você subentende que tá falando assim. Porque assim, ó, tem um versículo em Eclesiastes, deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 5, que diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Verso 2. Não seja precipitado de lábios, quer dizer, de boca aberta, que fala demais. Não seja. Nem apressado de coração, quer dizer, você ficou emocionado e já promete alguma coisa, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Fecha essa matraca aí, ó. Fecha essa boca grande que você tem. Para de falar. Fala de besteira, de falar coisa ruim, para. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Olha o que a Bíblia diz. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Ou seja, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ou seja, se você prometeu, é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. De repente uma pessoa veio e falou assim, olha, tal coisa assim, assim, você fala assim, olha, sinto muito, me desculpe, mas eu não posso te ajudar no momento. No momento eu não consigo. Eu não tenho como. Você está falando a verdade e você está falando que não pode, não assumiu compromisso nenhum. Do que você ficar emocionado, eu vou te ajudar. E depois você descobre que não pode ajudar, que você não tem condição de ajudar. E aí, como é que fica? Você vai ter que dar um jeito e ajudar. Por quê? Porque você prometeu. A Bíblia fala assim, ó, se você não pode cumprir, para Deus, para as pessoas, para o seu irmão, para o seu vizinho, não prometa. Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor 24 horas por dia. Meu filho, não vai ter. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua família. Não vai prometer uma coisa que você não pode. Mas você fala assim, Senhor, todo dia eu vou na tua casa, vou te adorar, vou nem que seja 5 minutos, mas estou lá te louvando. Você pensou, você fez um voto que você podia. Então a gente tem que pensar para votar. A gente tem que prometeu, cumpre. Prometeu que vai fazer alguma coisa para alguém, cumpra. Deu a sua palavra, faça. Ai, mas eu não quero mais. Tarde demais, você deu a sua promessa. Você falou que ia fazer, agora você vai fazer. Por quê? Porque você prometeu. Entende? Então preste atenção. Você deu a sua palavra, cumpra.
Verso 6, não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Eu me enganei, eu emocionei. Porque às vezes na emoção promete um monte de coisa, né? Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, olha o que Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 7 diz. Gente, mantenha a boca fechada. Pensa para falar, pensa para prometer. Prometeu? Meu filho, nem que seja para você verter sangue, mas cumpra. Faça aquilo que você deu a sua palavra. Deu a sua palavra. Honre. Hoje em dia as pessoas, infelizmente, não dão mais valor na palavra. Não dão mais valor no que faz. Tem um provérbio chinês, não se sabe se é chinês ou é árabe, que diz assim, ó: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Se você falou uma palavra, já foi lançada, tá falado. A lança que você atirou, não tem como, já foi. E a oportunidade que você perdeu, já era, você perdeu. Então, pense antes de falar. Pense antes de prometer alguma coisa. Pense antes de você dar a sua promessa. E outra, você um dia prometeu servir a Jesus? Você entregou seu coração para Jesus? Um dia você, diante do altar do Senhor, ou em algum lugar, alguém orou por você, que você falou assim: eu entrego minha vida a Jesus e eu vou servir a Jesus até o final da minha vida. Cadê a sua promessa? Que você já nem vem na igreja mais, nem serve ao Senhor mais, nem adora ao Senhor mais, não faz mais nada para Deus, não ama mais a Deus, não teme mais a Deus, não obedece mais a Deus. Cadê a sua promessa que você prometeu que ia servir a Jesus no dia do batismo lá, ou no dia que você recebeu Jesus na oração? Você recebe Jesus, entrego minha vida nas mãos do Senhor e vou obedecer, vou servir. No tanque de batismo, lá quando foi descer as águas, você falou assim: eu vou obedecer até o final da minha vida. Cadê você? Onde você está? Serviu Jesus um dia, 2, um mês, uma semana, um ano e tchau, não quero mais saber? Você votou, meu filho, você prometeu. E aí? Está na hora de cumprir sua promessa? Fique firme na presença do Senhor. Você votou, você prometeu, você fez uma promessa, cumpra, como diz em Eclesiastes. Cumpra. Doa quem doer, seja fiel, cumpra. Aquele copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Ele prometeu e ele esqueceu. Não está isso no texto, mas a gente subentende que ele prometeu pelo texto, pelo desenrolar do texto. E ele não cumpriu, ele esqueceu. Será que ele vai lembrar? Será que ele vai pensar: puxa, esqueci do José, faz 2 anos já, está lá na prisão? O que será que vai acontecer? Mas hoje fica essa palavra: prometeu? Cumpra, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra maravilhosa. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, borbulhar, ferver no coração e na mente e na alma de todas as pessoas, Senhor. Que possam, Senhor, aquele que está longe da tua presença, que um dia te aceitou como Salvador, desceu as águas e hoje já está distante, está longe, está frio, está desinteressado, Senhor, põe a mão nessa vida, faz ele voltar, faz ele entender, Senhor, que ele prometeu e ele tem que cumprir, porque, Senhor Deus, o Senhor não é homem para mentir e não é homem de brincadeira também. Se ele prometeu, se ele tem a responsabilidade de amar e de servir ao Senhor, reaviva esta chama deste amor, desta vontade de te servir. Faz essa pessoa pensar na responsabilidade das suas palavras, das suas promessas, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.